pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafael Moutinho, hoje eu vou ser o host desse 9º episódio aqui do TijoloCast. Hoje nós vamos falar sobre condomínios em foco, cotidiano, desafios e inovações. Eu estou com 2 cracassos aqui, o Fábio Melo, da Banca de Síndicos, e o César Esperindi, da Esperindi Imóveis. Fico muito feliz em estar com eles aqui e já vou iniciar pedindo para vocês se apresentarem. Eu vou seguir a lei máxima da vida, onde o mais velho pode começar ou deixar o mais novo. Então, César, fica à vontade se tu quiser te apresentar antes do Tá bem, então Fábio. É um prazer bastante grande a gente participar desse momento, né? E poder contribuir com a nossa experiência aí. A Esperindi Imóveis tem 45 anos, nós começamos lá em 1978, tá? Com uma pequena administradora de imóveis e de condomínio, extremamente pequena, então estamos caminhando ainda, né? E aprendendo. Coisa boa. Que bom te ter aqui, César. Fábio. Bom, eu sou o Fábio da Banca de Síndicos, né? Empresa especializada na administração de condomínios e gestão como síndico, né? A Banca de Síndicos tem 10 anos hoje, eu já tenho 20 anos de experiência no mercado imobiliário. E nós iniciamos o trabalho por um espaço no mercado para esse fim e uma especialização em princípio porque nós éramos advogados especializados na área de imobiliário. Então, para poder utilizar nossos conhecimentos e ampliar nossos conhecimentos, nós organizamos então a Banca de Síndicos há 10 anos. Que bacana. Eu não venho da área de condomínios, é um tema que me deixa muito curioso. Para mim é muito gratificante estar aqui com vocês. Faço aqui os meus estudinhos, mas queria te perguntar, Fábio, um pouquinho mais do lado pessoal. Tu cursou Direito, foi te especializar em Direito Imobiliário. O que te fez buscar essa área de condomínios? Eu sou formado há 20 anos como advogado e aí eu na verdade não gostava muito do dia a dia da dinâmica como advogado. Eu trabalhava muito com recuperação de ativos para empresas, então eu trabalhei muito no mundo corporativo com empresas, em jurídico interno de empresas. E aí, no momento que eu trabalhava numa empresa que é vinculada hoje a construtoras, e aí lá nessa empresa eu tive a oportunidade de iniciar a gestão imobiliária da empresa de imóveis próprios. Aí eu fiz uma especialização e fui tratando desse assunto, cuidando disso, trabalhei como gestão de shopping center também, e aí a gente foi levando para esse caminho. E aí, com a oportunidade de expansão no mercado, nós decidimos montar a Banca de Síndicos. Nossa, que bacana, cara. Sensacional. César, eu tenho o privilégio de conviver um pouquinho mais contigo e tu me contasse esses tempos de uma história que aconteceu lá na década de 70, que foi bem curioso nessa época de verão também. Eu queria se tu pudesse compartilhar um pouquinho rapidamente com a gente, porque como que um cara como tu continua nessa área há tanto tempo, depois de desafios como que tu passasse lá atrás? Sem dúvida, né? A minha formação, eu fiz administração de empresa, mas eu era oficial da reserva e estava nativa, né? Então, em 73, eu fui chamado pela família para ajudar num processo de cuidar de um pequeno escritório imobiliário, que era meu pai que tocava, sendo procurador de entidades. E aí nós começamos a caminhar, né, a trilharmos juntos isso aí. Nós tínhamos um escritório na Rua Uruguai, no edifício Aceguá, e uma sala lá de 40 metros quadrados, e nós fomos evoluindo, tá? Então, nós tivemos 2 grandes fatos, como eu digo assim, ó. Em 85, fevereiro de 85, nós tínhamos a nossa cobrança toda de aluguéis e de condomínios, parte no Banco Sul Brasileiro e parte no Banco Habitasul. Entendi. Nós fomos para a praia na sexta-feira à tardinha e pelo rádio teve a notícia que intervenção do Banco Central no Banco Sul Brasileiro. Eu disse, tá vendo, menos mal, nós temos dinheiro também lá no Habitasul, aí nós estamos voltando da praia na segunda-feira, intervenção no Banco Habitasul, aí ficamos com as mãos algemadas, né, vamos dizer assim, bom, isso conseguimos superar através de relacionamento com um colega meu de faculdade, era gerente de outro banco, nós resolvemos isso. Mas aí, em 1990, né, nós tivemos o famoso, a chave de torniquete, né, da Zélia Cardoso de Mello com o Fernando Collor, né, nos deixou com 50 alguma coisa na conta, e a gente teve que administrar aquilo ali, era a moeda da época, né? De que forma? Escambo, né? Eu tenho para pagar para o Fábio, mas o Rafael tem que me pagar, então vamos trocando título, e aí nós conseguimos. O Brasil faz do empresário, do pequeno empresário principalmente, na época, né? Faz do empresário uma fênix, né? A gente sucumbido pelas cinzas, pelo fogo, e depois consegue levantar, né? Essa última parte eu me identifico um pouco mais, como um microempresário.
Mas acho que pelo menos essa fala inicial de vocês dois, ela atesta que para trabalhar nesse mercado tem que amar muito ele e tem que ter muita resiliência, né? Vocês continuam até hoje mesmo com todos esses desafios. Não, mas a resistência também pode ser usada. Pode, né? Porque a resistência física também pode existir. A gente vai entrar um pouco sobre isso, sobre as pessoas em condomínio. Eu acho que tu puxou um gancho fantástico aqui, Fábio. Mas vamos começar essa temática, até tentar puxar um pouco do início, porque é muito curioso, para mim, quando um condomínio fica pronto, né, fala um pouco mais do meu chão, quando o prédio fica pronto, as pessoas vão ir lá morar, e estão ansiosas para isso, estão sedentas para morar na sua casa nova, mas o que a gente pouco sabe aqui na vida real é os bastidores de como isso acontece, né. Minha cabeça às vezes ela pensa um pouquinho em processo, sei que é de vocês também, as coisas elas têm que ter um começo, meio e fim, mas me parece que não existe uma formalidade ou um regramento, ou nem se fala em legislação, de como se instala um condomínio, né? Então eu queria começar por esse ponto de como se instala o condomínio, como que é o processo disso, como que é o dia a dia disso, Fábio, se tu quiser puxar pra gente. Na verdade funciona assim, a gente tem alguns regramentos específicos que são as formalidades da Assembleia de Instalação, né? Então a legislação fala, falando um pouquinho de legislação, que é atinente a todo o assunto, nós temos 3 tipos de assembleias, né? Assembleia de Instalação, Assembleia Geral Extraordinária e Assembleia Geral Ordinária. Então a Assembleia de Instalação ela é uma assembleia muito parecida com uma Assembleia Geral Ordinária, porque ela faz a eleição do síndico, a eleição do conselho, instala o condomínio com as regras obrigatórias para poder fazer a instalação e o registro dela do CNPJ, né? Então a Assembleia de Instalação é que dá início e aí ela legitima o síndico, porque a ata da Assembleia legitima o síndico a ser representante. E aí vai para a Receita Federal, da Receita Federal a gente faz o registro todo do condomínio. Então existe uma formalidade, sim, tá? Mas essa formalidade, ela é basicamente isso. Então o que as construtoras fazem? Elas fazem uma assembleia de instalação, uma entrega, um evento de entrega que tem que constar nesta ata essas formalidades. Isso. Qual foi o prédio, qual é o endereço, quem é o síndico, quem foram os eleitos conselheiros e a previsão orçamentária para o próximo período de gestão condominial. Isso tudo vai para fazer a documentação e a confecção e a criação do CNPJ do condomínio. Mas, diante de tudo isso, depois tu ainda tem a questão que é necessária, que é a receber o condomínio pelos condôminos, tá? Então a construtora entrega um condomínio e isso foi com o tempo melhorando muito, porque existe uma responsabilidade muito importante nesse momento, que é o momento em que eu estou passando o bastão da organização, da gestão, do cuidado, do controle daquele condomínio para alguém que está administrando ele ou ir para um grupo de condôminos. Então, o que a gente auxilia bastante e vem aos pouquinhos criando procedimentos para isso? Faz a entrega junto com um grupo de condôminos, uma entrega visual do prédio. Tá? Organiza quem recebe chamados. Chamados são os tickets para as construtoras. Aí é um outro ponto também que dá para desmiuçar mais, que é como formaliza-se hoje alguma questão do condomínio que ela acontece. Por exemplo, não funciona um equipamento, tem alguma fissura, tem algum problema de acabamento, abre-se um chamado na construtora, algumas chamam de ticket. Esse é a formalização para a construtora dar o retorno naquele atendimento. Organizado o condomínio, montado o condomínio, tem já o corpo diretivo do condomínio criado pelo conselho, o síndico começa a trabalhar ali dentro daquela previsão orçamentária. Eu acho muito importante a gente no mercado informar que a previsão orçamentária é a alçada do síndico. Tá. Porque ela foi prevista para todas as rúbricas necessárias para aquele dia a dia, que é o que vai condensar lá no boleto de condomínio que a administradora procede todos os meses, ou seja, o dinheiro do condomínio vem do pagamento das contas. E aí eu queria só fazer um parênteses, não sei se nós vamos conseguir adentrar muito a isso. As pessoas confundem muito algumas pendências de entrega da construtora com não pagar condomínio. Não, quando instalou o condomínio, eu sou obrigado a pagar condomínio. Interessante. Eu vou lá e pago, tenho que pagar ele, e eu sou obrigado a pagar. Se eu vou ter alguma isenção, algum benefício, alguma situação depois que vai ser gerada numa conversa com a construtora, é uma outra relação. E ela tem que ser muito bem separada. Porque eu já tenho água, luz, funcionários, material de limpeza. Para dar andamento no condomínio, eu tenho que pagar por isso. Claro. O condomínio vive do dinheiro do boleto de condomínio. Então, é importante separar bem essa questão. Entendi. Com os procedimentos, e para encerrar essa minha parte da frase, da minha fala, nós fomos mapeando esses procedimentos todos e tentando tornar este momento um pouco mais tranquilo para todos, para que a construtora consiga entregar o condomínio
em condições, tenha seus chamados que são corretamente e devidamente abertos, que é a responsabilidade da construtora, mas que o condomínio também tenha a sua vida e consiga progredir como condomínio nas suas expectativas como condomínio para qualificar ele, melhorar ele, trazer novos equipamentos, por exemplo, para que aquele condomínio funcione. Mas me parece, indo um pouco mais, numa camada um pouquinho mais submersa, César, a gente tem aqui alguns players interessados nesse momento da instalação do condomínio, né? Tem a construtora ali que está chegando para entregar a obra, enfim, tem a administradora que acredito que talvez 99% das vezes é escolhida apontada pela incorporadora. Aí a prática do mercado hoje a gente vê que o síndico é um síndico profissional, poucos condomínios hoje acabam optando, não posso dizer poucos, eu não tenho esse dado tão apurado, mas me parece que uma grande gama vai na linha de síndico profissional. Então tu tem, fora os condôminos, tu tem 3 players aqui diferentes interessados naquela situação. Incorporadora, o síndico e a administradora. Esse processo, ele é de uma forma ou de outra amarrado entre essas partes, elas conseguem se conectar, elas conseguem previamente, diria pelo menos esses 3 players, o síndico, o administrador e a incorporadora, chegar amarrados para conversar com os condôminos, César? Isso tudo é uma celeuma? Mas assim, o fato gerador do empreendimento é o resultado financeiro, tá? Então as incorporadoras vendem o produto durante a construção, tá? Agora é importante que elas tragam para dentro do processo quem vai fazer o orçamento da operação, porque a administradora tem condições de capacidade técnica de avaliar qual é o custo que vai ser de cada condomínio, de cada unidade, tá? Através de projetos e quantidade de pessoas, estimar a quantidade de pessoas que vão trabalhar. Então, são as contas das concessionárias elétrica e água e tudo mais, né? Aplicativo que vai ser colocado para a operação do condomínio, também isso aí, elevadores. Então, isso tudo hoje já está muito mais profissionalizado. Antes era bem diferente, tá? É claro que o relacionamento da construtora ou incorporadora com o seu comprador, ele tem que ser de mais alto nível, que é para não haver um desgaste na hora da entrega. A área condominial, principalmente, como o Fábio colocou, normalmente se elege uma comissão de condôminos para receber a área condominial. Não, mas só um pouquinho, os móveis da área condominial que estava no prospecto ilustrativo eram móveis de melhor qualidade. Por que está assim? Então, isso aí tudo serve para área de atrito e arestas a serem aparadas, porque o comprador ele tem custos de início, né? Recebeu o apartamento, então tem escritura, TBI, ele tem a parte de mobiliário, ele tem uma decoração, isso aí acaba acarretando um estresse bastante grande. Aí vem o facilitador, realmente assim, as empresas estão contratando para os síndicos profissionais, porque o morador hoje, ele está muito ocupado profissionalmente, ele não quer ser mais síndico, um condômino, está difícil. Somente outros perfis de prédios. Claro. Tem isso aí, a pessoa que tem mais tempo, que já está acostumado, que já serviu para fazer outro trabalho de síndico, então a coisa funciona. Mas, via de regra, nós temos lá na imobiliária, na administradora, uma quantidade bastante grande de síndicos profissionais. Tá? É claro que cada empresa é um tamanho, claro. Cada um tem a sua capacidade de atendimento, tá? Mas é um facilitador bastante grande. Eu queria fazer 2 parênteses bem rápidos. Primeiro, assim, completando o que o César falou. Previsão mentária, ou seja, a previsão do ano, que vai gerar esse boleto onde tem todas as contas do condomínio. Ela tem aprovada na Assembleia. Ela pode estar além ou aquém do necessário. Então, se passou 2, 3 meses ela não refletiu o que o condomínio precisa, tem que chamar uma Assembleia novamente para poder reajustar essas contas. As contas do condomínio não podem faltar, o condomínio não visa lucro. Então ele tem que ratear, rateio e despesa, simplesmente isso, tá? É um fluxo de ressarcimento da despesa. Exato, é só isso. Então nós temos quatro participantes, né? Construtora, administradora, síndico e o condômino. Os 3 anteriores visam lucro e estão prestando um serviço, o condômino não. Então tem uma relação em que a gente tem que entender sobre essa questão. Outra coisa importante é,
Com a procedimentalização dos trabalhos, eu chego numa entrega do condomínio, eu já li e já estou com o memorial descritivo do condomínio na mão, que a construtora é obrigada a entregar esse material. Isso. Então esse memorial descritivo vai fazer parte para poder apontar ali no momento que não foi entregue o que estava no memorial. Mas também tem uma coisa muito legal que a gente tem feito com as construtoras, vai entregar e ver que podia melhorar um pouquinho alguma coisa. E aí o pessoal entra para melhorar alguma coisa no produto. Fazer melhoria de produto, isso é bem legal também. Porque tu está vendo que aquilo foi projetado, porque assim, de um prédio, desde a sua incorporação lá, antes da primeira estaca até a entrega, às vezes passam 5, 6, 7, 10 anos. Então o produto, se não foi bem enquadrado, ele pode ter alguma coisa que pode ser melhorada. E aí essa melhoria vem num pedido para a construtora. Então, além de todas essas situações da entrega, de que tem que ser adequadas para que esteja bem o prédio, ainda tem a possibilidade do síndico ter essa expertise de pedir uma melhoria para a construtora e aí sim adequar esse público, que acho que nós vamos passar para esse assunto agora, Exato. Né? De pessoas. Essa questão, essa relação e esse processo, para mim, ele é curioso. Nós vamos entrar exatamente nessa camada agora, Fábio, as pessoas, né? Ninguém aqui tem a pretensão de ser analista ou psíquico, mas tem uma relação interpessoal aí que é muito interessante, porque afinal de contas o condomínio ele vai estar com inúmeros condôminos com interesses diferentes, né? O cara que atingiu o sonho da vida dele, o cara que fez uma compra com viés financeiro, ele está preocupado também com o lucro que ele vai colher daquele imóvel, a construtora que quer se desligar daquilo da forma mais eficaz possível, e os síndicos e administradores. Então tu acaba gerando aqui interesses totalmente diferentes, né? Como que fica essa relação, sobretudo quando as pessoas têm vidas diferentes e intuitos diferentes com aquele condomínio? Como que isso acontece na prática, essa relação? Eu vou te dizer que se ela não é muito bem harmoniosa, é um campo de batalha. Pode se tornar. É um campo de guerra, tá? Porque a entrega do empreendimento, olha, tem alguns vícios, olha, tem alguma fissura, não está adequadamente limpo para entrega de obra, e isso tem um desgaste. Certo. Então, é uma situação e as pessoas, como tu colocou, as pessoas estão estressadas porque os interesses são diferentes, né, cara? Eu comprei uma unidade para revender, ou eu comprei uma unidade que é a unidade da minha vida, eu vou morar ali, então quero tudo organizado, não pode estar nada errado. Então, assim, tem que ter uma habilidade bastante grande, ter um trabalho de resiliência, um trabalho de resistência, inclusive de relacionamento com as pessoas, com o condômino, com a consultora, com o síndico. Posso pelo menos dizer, então, que isso não acontece só lá em casa, é a vida real mesmo. Acontece em 101 a cada 100 condomínios, é mais ou menos isso? É ao vivo e a cores. Tá bom. Quando a gente começa a mapear ali os processos, né, tu pensa assim, condômino, arquiteto, prestador, funcionário do condomínio, terceiro, investidor, contratados do condomínio, contratados da construtora, corretores. Olha quantas nomenclaturas tem aqui e quantas pessoas que estão prestando serviço. Sim. Perdão, desculpa, Fábio. Isso, exatamente. Os arquitetos fazem... porque assim, pensa eu comprei o imóvel, tá? E aí eu comprei aquele imóvel e às vezes eu compro aquele imóvel que eu muito queria, tá? Então eu tenho todo aquele ímpeto da compra, eu também não posso ter a frustração de uma compra que não foi... É o meu sonho, tá? Justo. Aí comprei o imóvel. Aí eu recebi as chaves, finalmente posso começar a fazer minha obra. Aí eu tenho uma obra a ser feita com os meus prestadores, com o meu arquiteto, com o meu engenheiro. Isso passa pelo síndico, para o síndico aprovar essa obra. Então tem toda uma nomenclaturização, uma legislação, que é uma NBR 16280, a gente tem que seguir ela e autorizar a obra ou chamar um especialista, porque pode ser uma obra maior, ou chamar a construtora. Você tem que quebrar uma parede, tem que mexer numa viga, algumas coisas assim, por exemplo, teria que chamar o projetista do condomínio. Vou furar a laje, por exemplo, para alguma coisa. Então, é uma gama muito grande. Mas vamos falar que o cara chegou lá, vai construir o seu imóvel, vai decorar. Vai só decorar, tá? Ele vai decorar. Ele tem prazo de decoração, ele tem acesso aos prestadores dele, ele tem acesso da entrada do elevador, ele tem que estar organizado na portaria para o porteiro poder liberar ele, a gente tem que organizar a entrada e saída de material e a saída de caliças, se tinha quebração, para poder... Por quê? Pensa assim, tu chega na tua casa, tu tá com a tua obra pronta. Tu chegou às 6 da tarde, tu não quer o elevador sujo. Não. Tu quer subir no elevador. Só que o funcionário do condomínio saiu às 5 da tarde.
Como que tu organiza para que às 5 da tarde esteja o condomínio em ordem? Nem sempre se consegue, tá? Na vida real. Então vamos falar de vida real. Claro. A gente não pode me falar aqui só do que parece o certo. A gente tem um funil de situações que a gente vai diminuindo ao máximo, mas ela não funciona. Outra questão importante, a construtora tem prestadores. Então, um reparo de uma construtora, uma melhoria da construtora demora porque tem processos internos, tem todo um trabalho interno para dividir aquilo. O prestador que prestou o serviço na garantia, ele tem que ter agenda para ir lá atender. Então o síndico tem que saber entender esses procedimentos da construtora para também informar. Porque eu acho que o mais básico de tudo isso é como informar isso a todo mundo, né? Então por isso que nessa esteira de comunicações a gente tem elas já pré-organizadas para poder ir informando o condômino desse momento. Porque às vezes o cara está muito preocupado com o jardim e a consultora informou, não, esse jardim aqui realmente teve problema, eu vou refazer todo ele daqui a 15 dias. Então não empreendam custo nem trabalho naquele momento porque ele vai ser mudado. Então isso é muito importante. Então a gente vai lá, senta com a construtora, senta com o condômino, senta com os funcionários, explica para eles, mas assim, qual é o para-raio de todos os problemas? O gestor do condomínio, o funcionário do condomínio e o síndico. Então, se o marido brigou com a mulher, se brigou com o arquiteto, se brigou com o funcionário, se o cara não recebeu, se no final da sexta-feira o empreiteiro não recebeu o dinheiro, não deixou entrar. Aconteceu um caso. Aí tu não consegue falar com o proprietário, porque assim, ó, outra coisa importante, César, cadastro. A imobiliária passa trabalho para fazer o cadastro, o síndico passa trabalho para fazer o cadastro, para ter o contato do cara que comprou. Porque tu logo comprou, tá ali numa troca entre um imóvel e outro, recebeu na troca, tu não regularizou teu cadastro e o cara já quer fazer a obra e quem é que é o proprietário? Com quem que eu tenho que falar? Entendi. Então, às vezes, o cadastro, a coisa mais simples lá é o... É interessante, viu? Mas é a parte que eu mais gosto, vou te dizer assim, sabe? Eu gosto bastante. Um caso a ser estudado. Eu gosto disso e gosto de assembleia. São coisas que eu gosto muito. Tá bom, eu vou certamente eu vou te conversar quando sobrar pra mim ter que trocar o síndico lá de casa. Eu só vou botar um requinte de crueldade nessa nossa sopa aqui de relações interpessoais. A gente tá aqui em janeiro de 2024, em Porto Alegre. A gente passou por um episódio agora aqui há 15 dias atrás que foi catastrófico na nossa cidade. É um caso fortuito de força maior, que foi aquela tempestade que aconteceu na noite do dia 16, foi uma terça-feira, se não me falha a memória. E quem é gaúcho, quem é porto-alegrense, andou pela cidade no dia de manhã, a cidade estava devastada. Até hoje eu vou levando meu filho pro colégio e dizer, papai, mais uma árvore caída. Até hoje, mais de 15 dias depois, isso ainda está acontecendo. Como foi a gestão de crise na noite, na madrugada, na manhã seguinte a esse episódio? Isso deve ter sido, César, tua carreira aí de, enfim, décadas, deve ter sido um dos episódios mais difíceis. Eu vou dizer assim, olha, que uma que nós estávamos sem luz na empresa na quarta-feira, tá? Não tínhamos como recebi alguma mensagem pelo WhatsApp pessoal para poder entender. A grande preocupação do que tinha acontecido, assim, o rescaldo, é o que está agora aparecendo, inclusive, em função da falta de energia, em função de queda de ar, em função de quebra e queima de equipamento eletrônico das residências e tal, é a cobertura do seguro. Foi a grande, assim, maciçamente, foi a primeira pergunta que foi feita assim e seguiam. O meu seguro do condomínio está em dia? E cobre ou não? E cobre ou não? Foi... Olha, era a primeira pergunta a ser respondida. E nós temos um controle bastante exigente sobre isso. Então, porque teve condomínios que tiveram o subsolo alagado por causa da chuva. Tá? Então, tinha gente que não tinha como tirar o carro. Bom, só um pouquinho. Nós temos que deixar baixar o nível de estresse, porque não adianta. Então, nós também, inclusive, estava sem internet, só conseguimos recuperar a internet na sexta-feira, e aí foi um caos. Mas, assim, Porto Alegre ou qualquer cidade não está pronta para uma tempestade dessa. O fenômeno El Niño, eu escutei hoje de manhã, vai até maio, final de abril, tá? Para depois baixar para Laninha, que vai diminuir a temperatura do Pacífico. Então, nós vamos ter seca a partir de julho do ano que vem. Então, nós estamos... quando a gente olha no noticiário, né, a catástrofe devastadora de determinados furacões, tufões, não sei, em outros lugares,
a gente fica sem saber o que fazer, né? O importante é estar vivo. Eu queria complementar dizendo sobre isso, assim, fora a questão de buscar prestador, não ter telefone nem convencional, nem o celular tinha sinal, pegar o carro realmente, visitar alguns condomínios e ver se tinha alguém machucado, Sim. se tinha alguma coisa prestes a cair ou se tinha alguma segurança debilitada do prédio. Foi a minha preocupação no dia seguinte. Então eu peguei o carro e circulei pelos condomínios para ver como estavam, ver se o efetivo tinha conseguido chegar para trabalhar ou não. Então, é o primeiro básico. Depois, sim, evacuar elevador com água, buscar máquina, prestador, consertar telhado, cerca elétrica, e aí foi indo, e aí sim montar uma gestão de crise, botar isso tudo na esteira de atendimento e ir atendendo e informando os condôminos. Contratação de gerador tivemos que fazer, porque... Queria fazer uma provocação importante aí falando de pessoas. Muitas pessoas criticaram outros que tinham na sua casa uma serra e foram começar a cortar as árvores da rua, porque tinham que esperar a prefeitura chegar. Eu acho que assim, o brasileiro e o porto-alegrense em si não está preparado para ajudar o próximo, nem está preparado nesses momentos de crise. Então, minha provocação é a seguinte, e puxando para aquele outro assunto que a gente pode falar depois um pouquinho, qual é o meu papel na comunidade que eu estou inserido e o que eu posso ajudar? Porque eu ficar em casa, sem telefone, só fazendo uma reclamação de ouvidoria da prefeitura que não resolve nada, por que eu não vou lá ajudar? Por que eu não desço e pergunto se meus vizinhos estão bem? Por que eu não desço e não vejo se o porteiro precisa de uma água gelada porque ele está sem energia? Por que eu não pergunto, eu estou saindo de carro, eu posso, não pode transitar com combustível, tá? Mas num evento, vamos lá, posso buscar combustível, pelo menos se colocar à disposição para isso. E o que a gente vê lá, e o que o César falou agora e o que eu vi foi o seguinte, as pessoas ficaram em casa sentadas pedindo que alguém fizesse, mas elas não se colocam no trabalho, na obrigação de ajudar. Então eu acho que a comunidade poderia começar a aprender com esses eventos, a ser um pouquinho mais solícita e olhar ao próximo em empatia e em cuidado com o próximo. E isso vai trazer também dentro do condomínio em momentos que não tenham crises. Traz isso para o dia a dia normal. O que eu poderia fazer para melhorar meu condomínio? Entende? Não é só porque eu estou ali tendo um custo que eu estou pagando ou que eu tenho que só exigir. Não, eu posso contribuir muito. Então, eu vou trazer o exemplo do que aconteceu no aeroporto do Japão. Tá. Que um Boeing com 367 pessoas, né, teve aquele acidente horroroso, né, conseguiram desembarcar todos os passageiros com processo de cuidado, de treinamento controlado por estresse, né, mas tudo obedecendo o quê? Ordem, obedecendo o processo, obedecendo como sair. E é o que as crianças japonesas aprendem quando tem terremoto, quando tem maremoto, quando tem tsunami, e sabe o procedimento. E aqui nós não sabemos como agir. Nós não somos treinados para isso. Nós somos treinados para ficar inerte, esperando que alguém faça alguma coisa por nós. Mas a minha provocação não é só não ser treinado. A provocação, as pessoas também não buscam tentar nada. Entende? A empatia é que não existe e essa é uma crítica que eu faço muito grande. E porque as pessoas não buscam isso, entende? Por que eu não posso ajudar o meu vizinho? Por que eu não posso ir ali? Eu tenho vizinhos no meu prédio com casas. Um tinha uma serra elétrica e ele foi limpar o terreno do vizinho do lado. Um ajudou o outro. Sim. Então, por que não fazer isso, né? De uma forma ou de outra, a gente acaba voltando no epicentro da educação, né? Que, infelizmente, talvez seja um dos principais pilares negativos que a gente tem. Aí não é Porto Alegre, não é Rio Grande do Sul, é o nosso país. Infelizmente, a gente tem essa questão. Mas acredito que essa provocação do caso fortuito, aí desse temporal, ele simplesmente deixou um pouquinho mais evidente o que acontece na prática, pelo que vocês estão falando. A relação condominial, a gente pôde ver um pouquinho mais evidenciada como é uma relação condominial nesse momento de crise, porque no dia a dia me parece que ela é mais ou menos assim, essa gestão de crise é diária dentro de um condomínio. Mas o exemplo que está acontecendo aí sobre a fiação nas ruas da cidade, né? Certo. As companhias cobram, colocam os fios e deixam ali, não tem mais uso nenhum. E aí o município tem que se manifestar e dizer, olha, tem que dar um jeito de cortar, porque não tem mais cabimento isso. Certo. Então falta uma iniciativa, falta educação para isso. Vou dar o exemplo do SEAT dentro do condomínio. Cabeamento de TV a cabo que hoje em dia está diminuindo porque está ficando tudo digitalizado, né? Quem é que retira os cabos antigos?
O técnico vai lá, bota um novo e não tira o antigo. Vai lá, bota um novo. Aí tem prédios que tu chega mais antigos que as janelas do posto de luz não abrem, porque tem tanto cabo ali que não abre. Aí tu tem que fazer uma operação de guerra, e eu vou falar que é de guerra. Conseguir quem faça, ou que uma operadora faça, porque ela fica dizendo que a culpa não é dela, que os cabos não são dela. Aí tu consegue alguém que faça. Aí tu tem que ir em todos os apartamentos readequar, porque o cabo que tá ali tá esticadinho no apartamento do cara, e ele não tem espaço e ele não quer fazer emenda. Então, tirar cabos antigos de um prédio é pior do que os cabos da rua da energia, porque a companhia vai lá, desliga a energia e ponto. No prédio a gente não pode fazer isso. Então a gestão é um pouco mais difícil ainda. Então aí é um ponto que a prefeitura tem vantagem em relação à economia. Essa temática de fato é um iceberg. Para encerrar esse capítulo, vamos finalizar um pouquinho com a parte de inovação, mas eu não tenho a menor pretensão de politizar nada, mas eu ouvi de um governante, recentemente eu ouvi a frase de um governante e ela, dentro dessa nossa conversa aqui, me parece muito adequada. O prefeito da cidade é o síndico da cidade. Então, ou seja, eu consigo entender um pouco mais a problemática de um governante de uma cidade e de um síndico de um condomínio, porque, de fato, administrar isso tudo é muito complicado. De novo, Fábio, não me leva a mal, mas acho que tu é um caso a ser estudado aí por um terapeuta mesmo, porque gostar disso tudo tem que ser maluco. Mas brincadeiras à parte, acho que a gente podia puxar aqui essa reta final do nosso papo numa questão mais de inovação, porque é um mercado muito tradicional, existe desde que condomínio existe de uma forma ou de outra, desde que as pessoas vivem em conjunto, existe essa questão no nosso dia a dia. Mas e inovação? Como que anda o processo de tecnologia, o processo de melhorias dessa área, já que, enfim, no final das contas, afeta a relação das pessoas mesmo? Está tudo no smartphone para nós lá, sabe? Tem aplicativo para atender todas as demandas de um condomínio de 10 unidades até um condomínio de 500 unidades. Reserva de salão de festa, acesso à ata, acesso financeiro, a autorização permanente de entrada de funcionário para fazer a faxina no meu apartamento, na portaria. Isso está bastante avançado, sabe? Serviços paralelos, a gente tem buscado, e eu acho que fazer não é inovação só tecnológica, né? Inovação comportamental também. A gente tem feito nos condomínios assim, serviços agregados àquele condomínio. Então eu posso ter uma lavanderia cadastrada no condomínio para fazer uma lavagem, eu posso ter um cara que lava os veículos, eu posso ter o técnico específico para reparos dentro do apartamento, então eu posso ter alguns serviços vinculados ao condomínio. Então isso também para mim é inovação não só tecnológica, mas inovação de comportamento e de busca de serviços, porque eu acho que os serviços são os mais importantes e nós, como prestadores de serviço, também temos que valorizar isso. E isso é um parênteses que eu faço, as pessoas têm que respeitar o prestador de serviço, porque eu também sou um, né? Então aquele negócio, né? Aquela plaquinha, cuide desse lugar que você pode ser o próximo, você será o próximo. Então, minha busca da vida é sempre essa, não é que eu posso ser, eu sempre serei, porque se eu me coloco na posição de que eu sempre serei, eu vou cuidar mais ainda, porque eu tenho certeza que eu vou voltar lá, tá? Então, não pode. Mas buscas tecnológicas são sempre um grande desafio de organização desses eventos, né? Todo evento gerado tem que gerar ali uma pequena organização. Qual evento, como ele veio, como se resolve, como faz para solucionar ele e quando é feito isso. Então, existe uma métrica básica que vem lá de antigamente, dos pequenos aplicativos, organizações de como, quando, onde, e porquê e quanto, né? Para a gente transferir isso hoje em dia para documentos. Então, assim, como que a gente usa hoje em dia? Nós temos alguns aplicativos que fazem essa gestão de tarefas. Essas tarefas geram nossos índices, esses índices podem ser apresentados para os condôminos, mas o mais importante é que hoje em dia não tem alguma organização 100% de tudo. A imobiliária tem o seu aplicativo, a empresa de portaria virtual e inteligente tem o seu, a parte financeira do condomínio, uma planilha financeira não necessariamente está adequada ao sistema que a imobiliária usa, então o síndico tem que informar, tem que ter tarefas, tem que formar as contas do condomínio e tem que desaguar todas essas tarefas e colocar essa conta também como uma tarefa. Então a gente acaba usando algumas multifunções de alguns aplicativos hoje em dia para melhorar esse trabalho. Sim. E uma coisa que eu uso muito hoje em dia, e a gente usou desde sempre, e é muito legal, é que todo o nosso comunicado tem um QR Code. Sim. Se eu vou te falar hoje assim, Rafael, regra da piscina, são 5 artigos. Lá embaixo tem o regulamento inteiro. Escaneia e tem no teu smartphone. Perfeito. Por quê? Porque eu qualifico o espaço,
eu não divulgo para qualquer um, porque eu também acho muito feio ficar aquele monte de comunicado no condomínio. Sim. Então, se eu coloco um QR Code ou se eu tenho um aplicativo, o condômino recebe, fica muito mais elegante. Então, isso é uma preocupação também nossa. Primeiro, as pessoas lerem as coisas e terem acesso, então elas têm que ter um banco com todos os documentos. Tem que estar lá um repositório de documentos onde elas possam olhar sempre. Tá? E a gente puxar daquele repositório de documentos algumas informações importantes. Mas também acho importante que quem vá visitar o teu condomínio não precisa ficar lendo a convocação da Assembleia. Entende? Então tem outras coisas que a gente busca, daí vai buscar no alto padrão de atendimento que a gente leva para todos os condomínios, que é essa questão também. Coloca o QR Code, o cara tem o aplicativo, ele olha o que ele quer olhar, ele consegue entender bem, organiza. Todas as coisas básicas também. Vamos falar de voltar um pouquinho para o tempo anterior. Todas as nossas áreas comuns têm um regulamento. Certo. Colocar com o layout do condomínio, com o nome do condomínio, um acrílico bonito, bem feitinho, com as regras básicas. Por quê? Porque a pessoa também tem que ter o básico. Faça isso, feche isso, desligue isso, ligue isso, acione assim, depois de entregar, desligue tudo e vai embora. Tem que ter, mas como fazer isso bonito? Como fazer isso bonito também. Então eu acho que mesclar as duas coisas. Entendi. É importante ter o aplicativo de comunicação, é importante ter os aplicativos do repositório de documentos, mas também fazer comunicados formais e da moda antiga também funcionam, desde que a gente traga a ele um pouquinho a visão de hoje em dia. Perfeito. Uma última questão, acho que, César, acho que talvez possa ter um pouquinho mais de diálogo até com a incorporação, porque muito se mudou o mercado da incorporação também, pensando um pouquinho na vida do condomínio, das pessoas que vão usufruir, óbvio, esse é sempre o foco, mas essas empresas de concierge, esses facilities, que de uma forma ou de outra também agregam com tecnologia, com apps, mas isso seria também uma tendência não só mais para prédios assim, ou prédios de alto padrão, ou prédios assados, mas esse serviço de concierge, ele pode vir a inovar de uma forma mais básica o condomínio? Hoje ele está muito mais voltado aos prédios para investidores, né? Isso. Com as plataformas que tem por aí, né? Perfeito. Prédios grandes, mas que tu não tem tempo para fazer atender a todas as tuas necessidades, então tu coloca na mão do concierge, o concierge faz tudo. Isso é uma tendência. Tá? Realmente ela ainda está muito verde, mas ela deve acontecer aí nos próximos, eu acho que entre 5 e 8 anos, vai consolidar isso aí. Uma commodity, talvez. Sobretudo na linha de que o consumidor, a pessoa... Em função dos prédios de pequenas áreas, né? Então apartamentos, estúdios, então isso aí deve acontecer. Claro. Eu acho legal isso também porque com o andamento que eu estou vendo no mercado agora, o condomínio não precisa ter esse serviço com o custo para quem não vai usar, paga quem vai usar bem, pay-per-use. E aí tu acaba sendo muito mais democrático dentro do próprio condomínio e não tendo um serviço que não vai ser usado. Tá amadurecendo isso, porque isso já tinha sido lançado há bastante tempo atrás, copiado de São Paulo, aqui e tal, mas a coisa não pegou, tá? São Paulo é outra capacidade de demanda, é outra capacidade de população, então realmente vai amadurecer, a gente imagina, tá? Tomara. Pessoal, da minha parte, que a gente está chegando nessa reta final, queria agradecer muito vocês dois, Fábio e César. Para mim foi gratificante demais estar aqui com vocês. Eu aprendi muito dessa temática. De fato, é desafiador. Vocês, eu falei aqui baixinho, o César ouviu, deu uma risada. Vocês não são profissionais, vocês são guerreiros, assim, enfrentar o que vocês enfrentam todos os dias na gestão de condomínios não é para qualquer um, tem que ter muita coragem. Fica o exemplo aí para todo mundo que está nos assistindo agora. Obrigado. E eu queria pedir qualquer consideração final que vocês queiram fazer aí, acho que é bacana aí as pessoas que estão nos assistindo até agora, um recado final aí de vocês, tem essa experiência, esse know-how nosso. Eu queria agradecer muito a oportunidade, como a gente falou, e aí eu vou fazer um bastidor aqui, né? A gente conversou mais de 30 minutos para fazer a organização para um podcast de 30 minutos, né? Porque é um universo muito vasto, tem diversos assuntos que a gente pode trazer, e eu acho que quanto mais nós conversarmos sobre isso, quanto mais nós trazermos isso à baila e ao debate, mais as pessoas vão entendendo e aí qualifica o fórum, aquela história que eu trago sempre. Eu entendo onde eu estou, eu vejo como eu estou e eu tenho um poder crítico muito maior para contribuir para aquela comunidade da qual eu estou inserido. Então a minha puxada aí é essa, que as pessoas busquem entender aonde estão, como estão e qualifiquem o lugar onde elas estão vivendo, porque vai ser muito mais tranquilo. E quem quer ficar quietinho, onde quer ficar quietinho no seu apartamento, tenha todos os serviços dele entregues a ele.
Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que foi muito importante estar aqui. A gente está do lado de uma pessoa que tem uma extrema experiência, referência no mercado, e para mim é muito importante também ouvi-lo. Obrigado. E muito obrigado pela sua oportunidade aqui. Bom, Fábio e Rafael, também foi um prazer bastante grande participar com vocês, com esse bate-papo. Tá? E nunca esquecendo que a gente está tratando, está lidando, está administrando relacionamentos interpessoais. Valeu. Obrigado. Obrigado, pessoal, quem acompanhou a gente até aqui. Esse foi o 9º episódio do Tijolo Cast. Até uma próxima oportunidade.